Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada. Deixe o seu like no nosso canal e receba as nossas notificações. Acompanhe também as nossas páginas no Facebook e no LinkedIn e compartilhe os nossos conteúdos com a sua rede de contatos. Hoje, a entrevistada é engenheira civil e presidente da ABSIC, Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto, Iria Alicia Oliva Doniak. Iria, obrigada por sua participação em nosso canal de vídeos. E eu inicio a nossa conversa te perguntando exatamente como está o desenvolvimento da aplicação das estruturas pré-fabricadas de concreto. Inicialmente, Adriana, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É para nós uma honra poder estar participando do canal da Engenharia Compartilhada, né? Temos apoiado o portal, tem trazido informações qualificadas e importantes para a construção civil. Então, entendemos agora ser um momento, assim, bastante relevante poder estar concedendo esta entrevista para vocês. Com relação às aplicações das estruturas pré-fabricadas de concreto, nós temos uma diversidade grande, né? Nós temos, o nosso mercado, ele é muito B2B, né? Uhum. Quando nós consideramos aí o cliente final, que é quando nós fornecemos obras para hipermercados, centro de distribuição e logística, indústria. Uhum. Né? Sim, tem sido isso, assim, o mercado mais tradicional da indústria do pré-fabricado. Nós temos também um mercado na área de infraestrutura. Uhum. Esse mercado teve um crescimento muito importante, criou uma imagem diferente, apesar de ele ser largamente aplicado na área de infraestrutura, pelo vulto das obras. Quando nós tivemos o boom da construção civil, aí, que foi entre 2009 a 2014, né? 2014 nós iniciamos aquela fase crítica, a crise, né? Uhum. Mas de 2009 a 2014 nós estivemos presente em um determinado tipo de obra com outra impressão para o mercado. Uhum. Né? Você sabe que a pré-fabricação está presente em todas as expansões de aeroportos no Brasil. Além disso, foi responsável, podemos até dizer assim, né? Eu tenho às vezes colocado que foi protagonista ou foi responsável por todos os equipamentos, praticamente, dos eventos esportivos que nós tivemos, Copa e Olimpíadas, né? Os estádios que foram ampliados, os novos estádios, né? Podemos citar aí Arena Corinthians, Fonte Nova, Mineirão, enfim. E nós sabemos que se não for a industrialização, o cronograma dessas obras não teria sido atendido, né? Também tivemos um grande crescimento nos últimos anos na questão de mobilidade urbana. Uhum. Mobilidade urbana, nós temos, por exemplo, os BRTs, tanto Rio de Janeiro como Belo Horizonte. A pré-fabricação teve um uso bastante aplicado, vamos dizer assim, tanto nos terminais quanto no sistema mesmo, né, do transporte. As estações de metrô, né, as últimas estações de metrô, até vimos isso muito, a gente consegue ter esse retorno, porque até 2016 o nosso ranking, hoje nós estamos reformulando, né, apresentando dos dados setoriais, mas nós conseguimos ter essa percepção, né, de quais são aqueles segmentos que nitidamente você teve uma presença mais expressiva do pré-fabricado, e um bom termômetro que nós temos são as inscrições no Prêmio ABSIC. Né? Quando você observa nas obras que estão inscritas no prêmio uma diversidade muito grande de aplicação, você consegue ter a noção exata do quanto o setor está presente em distintas aplicações, né?
E as estações de metrô foi algo também que nos chamou a atenção mais recentemente, pela larga aplicabilidade. É claro, nós estamos falando sempre, quando fala em estações de metrô, obras subterrâneas, né? E além de todos os benefícios da industrialização, em termos de qualidade, atendimento à produtividade, tem a questão também que, nesse tipo de obra, quanto menos pessoas estiverem trabalhando, condições que são adversas, quando a gente considera, por exemplo, as obras, os canteiros de obras que são normais, né, que não são subterrâneas, podemos dizer assim, você vê que também uma questão importante é a segurança, né? Falando em segurança ainda... Íria, antes de você entrar aí no aspecto da segurança, eu gostaria de te interromper. Você mencionou aí vantagens do uso da pré-fabricação de concreto relacionados ao cronograma. Quais outras vantagens, né, a gente pode listar aí, além do cronograma, quais aspectos de segurança que a pré-fabricação de concreto agrega aí às obras? Certo. Com relação à segurança, eu só ia comentar, para a gente finalizar os segmentos, né? Eu queria comentar com você a questão da infraestrutura rodoviária. Correto. Principalmente nas rodovias que são privatizadas, nós percebemos um aumento do uso, e isso também tem uma relação com a segurança. Eu não necessariamente ia discorrer sobre a segurança como uma vantagem, mas já que agora a gente entrou em vantagem, eu quero concluir esse pensamento da engenharia rodoviária, por conta que o próprio Departamento de Infraestrutura de Transportes de alguns estados nos Estados Unidos, acesso aos sites, é possível ver isso, e tem utilizado principalmente quando você está falando em obras de duplicação, em rodovias que estão em operação, a importância do pré-fabricado de concreto e da industrialização para esse tipo de segmento, considerando você evitar também acidentes não só na obra em si, mas uma rodovia em operação. Para finalizar, nós temos percebido também, ainda para fechar aplicações, uma maior procura por construtoras e principalmente direcionado pelo mercado real estate. Hoje nós temos um grande empreendimento que tem uso para fabricação em São Paulo, creio que seja um dos empreendimentos mais importantes, que é o Parque das Cidades. Nós temos lá, sim, uma configuração de obra muito diferente, Adriana. Nós temos uma obra que tem, e aí eu vou ficar um pouquinho com essa questão do subterrâneo também, né? Nós temos lá uma obra que tem 5 subsolos, integralmente em pré-fabricado de concreto, e nós temos 3 torres, de 17, 20 e 25 pavimentos. Eu, em algumas entrevistas no passado, às vezes o pessoal perguntava para mim, Íria, para onde que você entende que o pré-fabricado vai crescer no futuro? Eu brincava e dizia assim, vai crescer para cima. E, na verdade, assim, a gente tem visto que ele tem crescido para cima e para baixo. Para baixo. Né? Porque aí a gente está falando da questão dos subsolos. Tem visto empreendimentos, por exemplo, quando são maiores, de Minha Casa Minha Vida, as construtoras adotam, às vezes, outros sistemas construtivos que são, principalmente, que não sofrem tanto impacto da questão quanto o pré-fabricado sofre. E nós temos, às vezes, empreendimentos de área maior, em que as grandes construtoras que estão envolvidas, né, agora no verde e amarelo, falei Minha Casa Minha Vida, mas o programa já tem outro nome. Então, eles estão fazendo, ao invés de fazer subsolo, eles estão fazendo edifícios garagem. Edifícios garagem pré-fabricados, que são construídos em paralelo com os edifícios normais. A parte residencial. O normal não é uma expressão mais adequada. Sim. Mas o que se ganha tempo, porque você não precisa esperar todo aquele tempo de escavação, de atividades do subsolo, de tudo aquilo, para você fazer a garagem e depois subir com a torre. Então, nesse empreendimento tem sido usual, ou o edifício garagem ser
pré-fabricado, ou embasamento, que nós chamamos, né, embasamento ou subsolo, ou até às vezes, em algumas obras do pavimento de transição, ser pré-fabricado de concreto. A gente observa que, juntamente com os painéis, que têm tido maior aplicação em fachadas, e isso independe do edifício ser pré-fabricado ou não. Pode ter um edifício de estrutura convencional ou metálica e ter painel pré-fabricado com laje alveolar, que aí tem possibilidades que nós chamamos de híbridas, né? Onde você tem vários sistemas construtivos atuando, onde o pré-fabricado também apresentou um crescimento expressivo e tem grande potencial de crescimento. Então, aí eu te contextualizei um pouquinho, assim, o universo das aplicações, além daquelas tradicionais. Tem algumas questões aí em relação à vantagem, segurança, e além da segurança, nós podemos aqui citar a velocidade, né? Você consegue, em algumas obras, reduzir em 50% o tempo de execução, o que é bastante expressivo, e além dessa redução do tempo de execução, você agrega qualidade, porque nós temos, por exemplo, condições técnicas em norma, né? Nós temos a BNT-NBR 9062, que é a norma de projeto e execução de estruturas pré-fabricadas de concreto, e as complementares de painéis, estacas e lajes alveolares, que essas normas dão requisitos, porque você está falando em movimentar estruturas com uma idade muito baixa, né? Você produz, sai carregando, já é montada, a estrutura já é carregada. Eu quero evitar muito de falar termos muito técnicos, mas o que eu quero passar ao nosso público é justamente que existem regras, e essas regras normalmente fazem com que o produto tenha uma qualidade agregada por as condições severas que ele vai enfrentar, e ele precisa resistir, sem fissurar, sem deformar, né? E aí nós estamos falando em trabalhar com concretos de resistência mais elevadas, isso está a favor da sustentabilidade, tem a durabilidade dessas estruturas também, que é outro fator importante, né? O impacto no entorno, no meio ambiente, né? Então, determinadas obras, né, quando estão em grandes centros urbanos, né, você elimina todo aquele barulho de vibração do concreto, das bombas de concreto operando, você elimina, na verdade, você está trazendo todos os elementos prontos do canteiro, da fábrica para o canteiro, e você só, na verdade, está fazendo a montagem ali. Existe o pré-moldado, porque assim, toda estrutura que é fabricada fora do local definitivo que ela vai ser utilizada, ela é uma estrutura pré-moldada de concreto. Nós temos ela produzida em um ambiente industrial, e essa norma que eu te citei, a 9062, classifica o que é um ambiente industrial. Não é só porque você construiu um galpão e fechou lá o local que você está produzindo, você pode chamar de indústria, né? Você tem que ter equipamentos adequados, manutenção desses equipamentos, funcionários. Tem todo um processo de controle aí para assegurar essa qualidade. Controle, exatamente. Aí que você citou. E a gente acaba tendo uma preocupação, porque às vezes você tem que executar um pré-moldado de canteiro. Nós já tivemos, por exemplo, vou te citar o aeroporto de Brasília. Para atender aquele cronograma, não tinha uma fábrica local que tivesse capacidade de produção para atender aquele cronograma. Então, uma indústria, uma fábrica, montou uma fábrica de canteiro. Mas quando a indústria está presente, ela leva para o canteiro a expertise da indústria e todos esses cuidados. O que nós tememos muito, por exemplo, quando não tem a expertise da indústria e uma determinada construtora resolve lançar a mão da tecnologia para trazer agilidade, velocidade à obra, e aí produz a estrutura pré-moldada
adotando critérios de estrutura convencional, sem os cuidados necessários. Isso pode resultar em problemas sérios, né, patologias severas, e isso denigre a imagem do sistema. Claro. Então, em termos de qualidade, que é uma das vantagens que nós estamos falando, a gente poderia dizer que tanto o pré-moldado de canteiro quanto indústria, se seguir rigorosamente os requisitos prescritos nas normas técnicas, você vai ter um produto de qualidade. Mas você tem que saber, principalmente, que você é um mindset. Não adianta você adotar o sistema pensando como um sistema convencional. Entendi. Você tem que virar a chave. Você tem que saber que você vai ter que trabalhar com mais planejamento. A gente está introduzindo mais logística. A gente está movimentando peças de capacidade, peças de grande peso, em algumas situações. Você pega, por exemplo, um pilar de 30 metros, uma viga maior. Então, todos esses cuidados, eles precisam ser tomados. O que você tem, assim, você tem um impacto em termos de segurança menor, porque você tem menos pessoas envolvidas e pessoas mais treinadas dentro do processo. E segurança é um aspecto que a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe que o índice de acidentes, quando você está trabalhando com um sistema industrializado, independente de qual seja, ele é muito menor. Mas quando ele acontece, ele costuma ser fatal. Entendi. Né? Ele não é um acidente assim com pequenos impactos. Né? E a construção civil ela já amarga aí um índice alto, em geral, né? Ela amarga aí altos índices de acidentes trabalhistas, né? Isso. Assim, então, dentro desses acidentes, é claro que nos sistemas convencionais você tem um número muito maior. Eu não saberia dizer da ordem de quantas vezes maior, mas é muito maior nos convencionais. Nos sistemas pré-fabricados, concreto, sistemas industrializados, quando o acidente acontece, ele é um acidente que repercute até, muitas vezes, na mídia. Né? Por exemplo, é uma crise de imagem para a empresa também, né? Um acidente com um guindaste, por exemplo, de grande capacidade de carga, é um acidente que repercute na mídia facilmente, porque a proporção que ele tem é muito grande. Então, nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com todas as questões, além de qualidade, com segurança. E isso está envolvido também com o planejamento da obra. Né? A diferença, quando a gente fala de usar pré-fabricado e de construir no local, é que você, justamente para extrair os maiores benefícios da pré-fabricação, você precisa necessariamente planejar, para que você evite todos os gargalos que te façam perder o potencial de um dos maiores benefícios, ou o maior benefício, que é a agilidade. Né? Você quer o benefício da agilidade, claro, mas você pode ficar sujeito a improvisos, porque improvisos vão levar, ou podem levar a acidentes, né? E improvisos também podem fazer com que você, vamos supor, aconteceu algo que não foi previsto no planejamento. E aí eu tenho 4 caminhões em uma obra que está à beira da marginal para descarregar. E aí eu chego lá e não consigo, por alguma razão de planejamento, esses caminhões. Então, você tem que planejar para que você não gere nenhum impacto ruim no entorno e para que você também extraia os maiores benefícios da pré-fabricação. Excelente. Eu diria que, resumidamente, a tua pergunta com relação aos benefícios, eu colocaria Pode continuar. Em relação aos benefícios, então, nós teríamos principalmente a questão da agilidade, do prazo, da qualidade, né?
ambiental, de sustentabilidade, né? Aí, além sustentabilidade, além dos pontos que eu citei, eu estava comentando sobre a questão das escoras também, que dispensa escoras, né? Então, o impacto no entorno, né, que é muito menor, né? A gente fala em meio ambiente, muitas vezes a gente pensa no uso racional dos recursos, que é o que a indústria possibilita também. Mas tem um aspecto que é o aspecto lá no canteiro, que você vai ter um impacto no entorno, na região onde está acontecendo essa obra, né? A questão de segurança é o outro fator importante aí quando nós falamos dos benefícios. A intercambiabilidade, né, que é trabalhar com vários sistemas construtivos também. A pré-fabricação é bastante amigável, né, em relação a essa interface. Enfim, assim, acho que resumidamente deu para eu te apresentar aí as aplicações e os benefícios, Adriana, do sistema. E pensando em tecnologias, como está o uso de tecnologias na pré-fabricação de concreto? Bem, você sabe que o ambiente industrial é um ambiente bem interessante, porque por ser controlado, algumas tecnologias que às vezes no mercado convencional demora mais pela ausência de controle para emplacar, dentro da indústria elas emplacam mais rapidamente e crescem, desenvolvem mais rapidamente. Eu poderia citar para você um exemplo, que é a questão do concreto autoadensável, né? Então, o concreto autoadensável é um concreto hoje que já é largamente utilizado pelas nossas indústrias, né? Na última pesquisa, e creio que isso já tenha aumentado, a gente identificou que mais de 60% das indústrias estavam trabalhando com esse concreto. A tecnologia de concreto é um ponto para nós muito importante, porque tem dois aspectos pelos quais passa o desenvolvimento tecnológico do setor. A tecnologia do concreto e a questão das ligações. Ligações são elementos de conexão entre uma peça e outra, né? Porque como as peças são produzidas uma a uma na indústria, quando elas vêm para o canteiro montadas, elas têm que ter previsto já em projeto como que vai se dar a conexão de um elemento com o outro durante e após a montagem. Existem algumas ligações que estão presentes na estrutura só para dar o travamento durante a montagem. Existem que vão ter uma analogia, dá para fazer uma analogia com o Lego, né? Aqueles encaixes que acontecem com o Lego. Isso. Então, esses aspectos, vamos dizer assim, são dois aspectos de desenvolvimento para o nosso setor. E mais recentemente, a gente pensando até em novas tecnologias, quando nós falamos de indústria 4.0, né, e falamos aí também do BIM, que é um tema muito importante para a construção civil. Muitas das nossas indústrias hoje já têm trabalhado em BIM, até porque o BIM, independente do benefício que ele possa trazer para a obra, ele traz um benefício muito grande de competitividade para a própria fábrica, para a indústria. Porque você pode trabalhar em outras dimensões do BIM, né? Esses dias eu li um artigo que o BIM tem 10 dimensões, né? Ele passa por várias dimensões. Quando a gente fala em 3D, a gente está pensando na apresentação de imagem 3D, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, em 5D, nós estamos pensando do BIM como gestão. Um determinado D, que eu não me lembro de cabeça agora, é o BIM Segurança. E o estudioso do BIM, que é o fundador do BIM Community da Europa, o professor Pérez, ele comentou que a 10ª dimensão do BIM é a industrialização. Olha só! Já tem um spoiler aí. A industrialização, ela tem uma interface muito grande, né? Porque você passa a fase anterior à industrialização, que seria a dimensão anterior,
ele define como sendo o Lean Construction, que é outra ferramenta que tem bastante, né? O Lean vem da indústria automobilística, né? Da aplicação na Toyota, e muitas construtoras hoje estão trabalhando para organizar os seus processos com a ferramenta Lean. Mas nenhum desdobramento mais avançado, você logo em seguida tem a industrialização. E nas nossas indústrias é muito importante vamos dizer, a interação do BIM, não só com a parte do projeto, porque estando integrado com o projeto, se você integrar com ERP, você vai ter todos os controles de estoque, todos os controles tanto de matérias-primas como saída de materiais, né? Você vai ter todo esse processo integrado. Então, para a indústria, a adoção do BIM é por competitividade, independente da questão da interface dela com o projeto e com todos os outros benefícios que nós sabemos que o BIM traz. Então, a indústria rapidamente se mobilizou em torno da adoção do BIM. Primeiro, porque precisa atender os clientes, e nós sabemos que tem metas do governo, muitas já contratam em BIM, mas para nós tem um outro benefício que está relacionado com a produção industrial, que é bem importante o BIM. E a gente tem observado também que as empresas que principalmente atendem algumas obras diferenciadas, algumas obras especiais, mas esse contexto até já está saindo, né? A precisão dimensional é um fator muito importante, tanto para a montagem das peças, quanto para a durabilidade. Porque se você não tem precisão, você não assegura recobrimento da armadura. Não assegurando o recobrimento da armadura, automaticamente você tem um ponto frágil na estrutura em relação ao ataque agressivo. Mas nós temos a questão da precisão, a questão do uso do laser scanner, né? Então, as indústrias já escaneiam as peças, e embora a 9062 estabeleça requisitos de tolerâncias para essas peças, tem algumas empresas trabalhando com desvio zero. A peça sai exatamente, milimetricamente, nas dimensões em que ela foi projetada. Porque aí essa operação em BIM, você faz o escaneamento da peça, confronta ela com o próprio projeto, e ela já sai, assim, sem, mesmo a norma permitindo uma determinada tolerância para algum desvio, ela não avança, ela não chega a ter que adotar esses critérios, porque ela sai exatamente na dimensão. Precisa, né? Então, essa precisão, a gente tem visto que a gente tinha, assim, um foco muito grande no desenvolvimento tecnológico, porque é vital para nós, na tecnologia do concreto e também nas ligações. São dois pontos sempre de pesquisa, desenvolvimento, estudo, aplicação, são muito importantes para a nossa indústria. Aí nós temos também a questão de equipamentos, né? Principalmente agora, se não for essa crise que nós passamos aí de 2014 a 2019, muitas indústrias já teriam até implementado o sistema carrossel, né? É um sistema de alta produtividade, principalmente na produção aí de painéis e de lajes, né? E então a indústria de equipamentos também representa um avanço, mas ainda eu queria pontuar, como discorri aqui com você, essa questão do BIM, né? E além do BIM, a questão da precisão dimensional, que é muito importante, né? A construção civil tradicional, ela está mais sujeita a variações, né? Porque as formas são montadas no canteiro, muitas vezes não são formas metálicas, então você acaba tendo um consumo às vezes maior de material. Aliás, voltando lá às vantagens, um tempo atrás eu estava conversando com uma arquiteta da Rio Urbe, no Rio de Janeiro, que atuou muito naquele projeto Fábrica de Escolas, no Rio de Janeiro, que é outra aplicação
importante, né, que a gente tem, educação, hospitais, né, também é outra aplicabilidade aí da estrutura pré-moldada. E eu perguntei a ela na ótica dela, quais teriam sido as duas principais vantagens de ter trabalhado com pré-fabricado. E ela me respondeu duas. A previsibilidade, uma vez que você traz as peças prontas e você não está sujeito a um processo, vamos dizer assim, mais artesanal ou mais de produção de canteiro, você não precisa ficar fazendo tantos aditivos contratuais, porque o concreto é aquele que está ali. Você não vai gerar um aditivo contratual dizendo, minha estrutura consumiu mais tanto de concreto por questões de deformabilidade da forma ou por questões de precisão. Não existe isso, é o que é, né? Então, esse foi um fator que ela colocou. E outro, que também diz respeito com tecnologia, que é um outro aspecto de tecnologia importante, que é o uso intensivo de proteção. A proteção permite, né, o uso do aço de proteção, permite que a gente tenha vãos maiores. A gente consegue fazer peças com vãos maiores do que aquelas que seriam concretadas no local. E aí ela comentou, esses vãos maiores, por exemplo, fazem com que no meio de uma sala de aula não tenha pilares. Se ter pilar no meio da sala de aula, todas as carteiras que nós poderíamos colocar naquele espaço, por o pilar estar na frente, nós não podemos colocar essas carteiras. E você pensa, ok, isso em termos de uma sala de aula podem representar 5 carteiras. Aí você pega um projeto como aquele, que eram 600 escolas. E quantas salas de aula tem nas escolas, você consegue imaginar quantas vagas a menos teria. Sim. Porque você poderia ter adotado uma tecnologia que te possibilitasse você trabalhar com as salas de aula mais amplas, sem interferência em determinados elementos estruturais. Então, você vê que quando a gente fala principalmente de vantagens, né, essas duas questões eu não citei lá atrás, mas são dois aspectos que principalmente quem contrata obra pública, a questão da previsibilidade, ela é fundamental, não só a obra pública, mas na obra pública, que tem um valor ali, aí ficam gerando aditivo contratual, porque calculou que precisava de determinada mão de obra, mas aconteceu tal na obra que necessitou mais gente no canteiro, ou necessitou mais material por uma razão ou outra. Na industrialização, na pré-fabricação em concreto, isso não acontece, a ponto disso ser percebido claramente por um órgão que estava trabalhando no sistema construtivo. Isso é relevante para nós, isso é importante. Excelente. Até lembrando aí a quem está nos assistindo, o Portal Engenharia Compartilhada tem uma biblioteca de livros e um deles fala justamente de gestão de obras públicas. Então, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar nisso. Íria, nós estamos encaminhando então para o final da nossa entrevista e você quer fazer alguma consideração final aí sobre a ABSIC, o trabalho de vocês nesses 10 anos, são 10 anos aí de... Não, são 20 anos. São 20 anos, eu me confundi com o prêmio, são 20 anos de associação 10 anos do e prêmio, 10 anos do prêmio, me desculpa. Então, encaminhando para o final da nossa entrevista, fique à vontade para as considerações finais. A ABSIC, o ano que vem, completa 20 anos, né? Temos 10 anos do prêmio ABSIC, que para nós é muito importante, porque temos conseguido demonstrar ao mercado, não só o pré-fabricado, mas os grandes profissionais que nós temos em engenharia de projeto, e aí eu falo em arquitetura, e falo também em engenharia estrutural, né? Nós temos que parabenizar esses profissionais que têm cada vez mais aberto a mente para o uso das soluções industrializadas, e aqui no nosso caso em especial a pré-fabricação. O prêmio tem nos trazido surpresas muito interessantes,
como eu falei anteriormente, em distintos segmentos, e nós não fazemos nada sozinhos, né? Nas nossas indústrias, nós temos esse batalhão, vamos dizer assim, de profissionais técnicos, de projetistas, tendo interfaces importantes com o nosso setor e com o nosso segmento. E eu gostaria de deixar a eles aqui o nosso muito obrigada, porque nós precisamos cada vez mais desse desenvolvimento. Também a academia, aos pesquisadores, nós temos um trabalho importante que é o NetPré, não só o NetPré, que é o Núcleo de Estudos e Tecnologia da Pré-Fabricação, mas que funciona na Universidade Federal de São Carlos, mas muitas universidades interagindo conosco, né, disciplinas optativas que foram criadas em universidades privadas e públicas, algumas hoje já se constituem em não mais optativa, mas sim uma cadeira nos cursos, principalmente de engenharia, e nós temos que pensar no desenvolvimento, no futuro, dos profissionais que vão atuar na indústria, né? Então, nós queríamos também, da mesma forma, agradecer a todos aqueles professores que têm se dedicado ao sistema construtivo, formando engenharia do amanhã. E essa questão que nós estamos vivenciando agora da pandemia, onde, graças a Deus, a construção civil foi considerada como um serviço essencial, ela não parou, e conseguiu, aí nós temos as pesquisas da Abraim, que é a própria pesquisa da BSIC, também identificar que trabalhou com maestria e rapidamente no sentido de implementar todos os cuidados e protocolos sanitários necessários, também como uma prática de segurança para um menor impacto nos nossos trabalhadores, né, que são quem operacionalizam, né, as ideias no dia a dia dentro das indústrias e que nós precisamos ter todo o cuidado. Então, mesmo em época de pandemia, o que pese toda a transição aí que a gente enfrentou, né, nos deparamos no início tendo que paralisar algumas indústrias em alguns estados, municípios que foram mais rigorosos num primeiro momento. Aí, passado esse estágio, nós tivemos aí um certo receio em relação ok, executamos as obras, mas agora precisamos rever as obras. E aí, finalizando, nós mais recentemente, e até o momento, estamos atravessando aí a questão da alta dos insumos, né, e da iminência, em muitos casos, né, do desabastecimento, né, que houveram aí nas indústrias, né, é claro que siderúrgicas e indústrias isso tecnicamente, pois também sofreram os seus impactos, mas é um movimento que atinge toda a cadeia da construção civil e que está nesse momento em fase de equacionamento, de tentativas de não parar, não por falta de obra, mas ter os insumos necessários para trabalhar, né? Mas estamos aí, então, vencendo vários desafios, né? E cremos que logo tudo isso vai passar e que poderemos estar juntos novamente, né? E eu quero te agradecer mais uma vez, Adriana, pela maneira gentil que conduziu a entrevista e ao portal Engenharia Compartilhada. Muito obrigada. Ira, nós que agradecemos de novo a sua participação. Nós sempre estamos veiculando, compartilhando as notícias do setor, das empresas associadas e da própria BSIC. Então, que aí em 2021 a gente possa continuar essa parceria, inclusive aí se houver retomada do prêmio, outras ações aí da BSIC, que a gente possa voltar a conversar aqui nesse espaço. Fica aí desde já o convite. Tá bem, muito obrigada, Adriana. Vai ser um prazer estar com vocês novamente. Um abraço. Um abraço. Esse foi o canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada, em entrevista com a engenheira civil e presidente da ABSIC, Iria Alicia Oliva Doniak. Até a próxima.